Bem-vindo a uma jornada que pode redefinir o curso da sua existência. Você está aqui por um propósito maior. Existe uma força superior que guia os passos daqueles prontos para despertar. Se esta mensagem chegou até você, algo dentro de sua alma busca crescimento, direção e transformação. Você foi criado com um chamado divino, destinado a uma vida de frutos, força e prosperidade. Mas, se tudo parece estagnado, se os resultados não vêm, se a caminhada tem sido árdua, há uma razão. Não é falta de esforço, não é azar, não é castigo. É a ausência de alinhamento com os códigos espirituais que regem a verdadeira abundância. Esses códigos foram revelados por Deus na sua palavra, e um deles brilha no início dos Salmos. O Salmo 1 não é apenas uma oração, é um divisor de caminhos, um mapa espiritual que separa quem floresce de quem se dissipa. Ele contrasta o justo, cuja mente está em harmonia com a verdade, do ímpio, perdido na confusão. Enquanto muitos buscam fórmulas externas, Deus oferece um caminho interno, uma estrutura espiritual para o sucesso. Napoleon Hill, em sua busca pelo segredo da realização, declarou que toda conquista nasce de um pensamento e que esse pensamento deve ser dirigido, disciplinado, repetido e carregado de fé para se manifestar. Isso não é mera psicologia, é uma lei espiritual, ecoada nas Escrituras há milênios. O justo não prospera por acaso, mas porque sua mente está elevada e seus passos seguem uma direção clara. Este vídeo não é apenas motivacional, é uma convocação, um despertar espiritual para quem está exausto de escassez, dúvida e paralisia. O Salmo 1 vai te guiar do deserto mental para o solo fértil da mente próspera. Aqui falamos de princípios, escolhas e alinhamento com o eterno. Cada palavra será explorada, interpretada e conectada a práticas reais. Nada será teórico. Você aprenderá a aplicar esses códigos diariamente, transformando hábitos mentais, filtrando influências, usando fé com intenção e construindo, da mente, uma vida de prosperidade, estabilidade e frutos. Mas uma transformação exige um compromisso. Hill chamava isso de propósito definido, a Bíblia de decisão. O justo escolhe, rejeita o comum e trilha um caminho superior. Agora, firme sua posição. Escreva nos comentários, afirmo com um propósito. Esse é seu ponto de partida, uma declaração espiritual de direção, clareza e fé ativa. A partir daqui, você será guiado versículo por versículo, revelação por revelação. O Salmo 1 será ativado em sua vida e os frutos serão inevitáveis. A prosperidade deixará de ser um sonho para se tornar uma colheita. Dê um like se isso já toca seu coração e compartilhe com quem precisa desse chamado. O Salmo 1 abre com uma promessa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o concílio dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa bênção não é alegria superficial, mas um estado de graça, proteção e direção para quem alinha a mente com leis divinas. Bem-aventurado descreve alguém sob a bênção, com uma mente estruturada, livre de contaminações e pronta para prosperar. O versículo começa pelo que o justo recusa, revelando o primeiro princípio. A prosperidade nasce da proteção mental. Andar segundo o conselho dos ímpios é a primeira barreira. O ímpio, desconectado da verdade, oferece conselhos carregados de dúvida e escassez, mesmo que pareça sábio. Hill ensinou que a mente absorve repetições e esses conselhos criam autossabotagem. José rejeitou os conselhos de Potifar, preservando sua integridade. Sócrates filtrava as ideias de Atenas. J.K. Rowling ignorou críticas iniciais. Não se detém no caminho dos pecadores, mostra quem se acomoda em hábitos desordenados, perdendo o foco. Buda abandonou o luxo. Mandela resistiu na prisão. Comente. Quais influências você pode rejeitar? Curta se isso te faz pensar. O segundo versículo,
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, é a chave da mente próspera. Após rejeitar contaminações, o justo preenche a mente com verdade. Prazer na lei é deleite em princípios divinos, não de dever. Hill chamava isso de autossugestão, repetir com emoção para reprogramar o subconsciente. Jesus meditava no deserto, Confúcio refletia sobre harmonia. Madre Teresa orava com propósito. Pratique. Visualize por 40 minutos sua vida próspera, escreva por 30 minutos em um jornal e medite por 25 minutos repetindo: Eu sou guiado pela verdade e prospero. O terceiro versículo: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pinta o justo como uma árvore firme, nutrida por ribeiros, a verdade espiritual. Hill via a estabilidade como fruto de propósito definido. Martin Luther King Jr. resistiu com visão. Serena Williams perseverou. Abrão confiou na promessa. Espere os ciclos com paciência. O quarto versículo: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, contrasta com instabilidade. A moinha reflete mente sem direção, como Hill descrevia em Drifting. Supere com disciplina, como Frida Kahlo fez na Dor. O quinto: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, alerta sobre colapso. A congregação atrai mentes alinhadas, como Gandhi reuniu seguidores. O sexto: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, assegura a proteção divina. Hill chamava isso de inteligência infinita. Aplique com escolhas diárias. Comente sua prática e curta se isso te fortalece. Cada versículo será explorado com histórias como a de Michelangelo, que meditou em suas obras, ou Malala, que resistiu com fé. Analisaremos o impacto intergeracional, como pais que meditam, transmitem resiliência, e conectaremos com o hinduísmo, mantras, e o sufismo, zikri. Práticas serão detalhadas. Visualize sua linhagem próspera, escreva legados, medite em gratidão. Exemplos como Oprah, que transformou dor em propósito, e histórias de comunidades que floresceram com fé enriquecerão o conteúdo. Supere desafios com paciência, como Jó na adversidade, e construa uma mente inabalável. Antes de prosseguir, explore o Mapa da Prosperidade, um guia prático, na descrição e comentários fixados, e os livros de Hill, como Pense e Enriqueça, também na descrição. Vamos continuar. Eu sou árvore firmada na verdade, é sua declaração. Visualize, medite, haja com fé. Persista, os frutos virão. Comente e inscreva-se para mais. Você está no caminho da prosperidade. Até o próximo.